Então, caras e caros colegas, de forma especial àqueles que nos acompanham em videoconferências, estamos com problemas técnicos para estabelecer contacto com a senhora Procuradora, que deveríamos ouvir em segundo lugar. O que eu sugiro é que iniciemos a parte 2 da nossa reunião e que a interrompamos quando a ligação for estabelecida, para não estarmos aqui à espera não se sabe quanto tempo. Portanto, se estiverem de acordo, eu passaria à parte 2 da nossa reunião, começando pelo ponto 1, que é um ponto de informações, relativamente ao qual não tenho nada de novo a acrescentar para além daquilo que vos disse ontem, apenas uma questão de natureza prática. Enviei-vos ontem uma mensagem pelo WhatsApp chamando a atenção de que na próxima semana teremos sessão plenária apenas na quinta e sexta-feiras. Ora, o que significa para os deputados que vêm de fora, se a nossa reunião for à terça, implicará certamente o dia de quarta com menor atividade. Razão pela qual eu gostaria de ouvir os grupos parlamentares sobre se será melhor realizarmos a nossa reunião como é usual à terça-feira ou se poderíamos realizá-la na quarta. Para o Presidente é indiferente, mas gostaria de vos ouvir.
Pergunto se está a escutar-nos e a ver-nos em boas condições. Senhora Procuradora, tende de ligar o microfone, não estamos a ouvi-la. Continuamos a não ouvi-la. Estão a ouvir agora? Ótimo. Agora estamos a vê-la e a ouvi-la em perfeitas condições. Muito bem. Senhora Procuradora, queria saudá-la, agradecer a sua presença e dar-lhe a conhecer as regras desta nossa audição. Disporá de 10 minutos iniciais para fazer uma intervenção referindo aquilo que achar adequado relativamente à sua motivação e à sua candidatura, após o que darei a palavra a cada um dos grupos parlamentares, cada um deles disporão de 5 minutos para formular questões, no fim de cada formulação de perguntas. A senhora Procuradora responderá com um igual tempo, isto é, 5 minutos também. E assim sendo, sem mais delongas, é com todo o prazer que lhe dou a palavra para a sua intervenção inicial de 10 minutos. Faz favor, senhora Procuradora. Ora, muito bom dia. Antes de mais, queria apresentar os cumprimentos esta comissão na pessoa do senhor Presidente. Portanto, eu vou iniciar a minha participação falando um pouco do meu percurso de vida profissional e sobre o que me motivou a candidatar ao cargo de Procuradora Europeia Delegada. Portanto, eu ingressei no Centro de Estudos Judiciários em 1999. De 2009 a 2013, eu exerci funções na 6ª secção do Departamento de Investigação e Ação Penal do Porto. A 6ª secção do Departamento de Investigação e Ação Penal do Porto tinha na altura a seu cargo a investigação da criminalidade económica ou financeira, designadamente os crimes relacionados com fraude e desvio de subsídios, corrupção, os crimes previstos no regime do REGIT, bem como as insolvências dolosas, todos os crimes relacionados com as burlas informáticas, bem como a criminalidade relacionada com a contrafação, passagem de moeda falsa, os crimes previstos na lei do cibercrime. Portanto, era uma panóplia de crimes imensa e, sobretudo, eu dediquei-me à investigação dos crimes relacionados com fraude fiscal em carrossel, os abusos de confiança fiscal, bem como processos de corrupção envolvendo o PDM da Câmara Municipal do Porto. Portanto, sobretudo, tive a meu cargo um processo mediático extremamente volumoso e importante relacionado com o IVA, processo esse denominado processo do gangue dos pneus. Em traços largos, portanto, havia uma associação criminosa que se dedicava a importar pneus provenientes de França, Alemanha, Holanda, Espanha e Bélgica. Operadores esses que declaravam as transmissões intracomunitárias para Portugal e depois, através de uma rede montada para o efeito, vendiam esses pneus a sociedades coletivas individuais, não declarando essas vendas, uma vez que não emitiam faturas ou emitiam faturas exarando valores que não correspondiam à verdade. Desse modo, o Estado foi defraudado, sobretudo em montantes de IVA que não arrecadou, no valor de cerca de 2 milhões de euros. Portanto, sobretudo, foi extremamente importante para ter sucesso esta operação o facto de ter sido criada uma equipa mista envolvendo inspectores da Polícia Judiciária e polícias da autoridade e inspectores da autoridade tributária. Sem a criação desta equipa mista não era possível fazer investigação deste tipo de crimes. Mas, portanto, fizeram-se buscas de norte a sul do país, envolvendo na altura todos os operacionais que exerciam funções na Polícia Judiciária do Porto. Fizemos buscas e apreensões aos armazéns onde estavam localizados esses
esses pneus, bem como buscas, apreensões às residências dos indivíduos, às sociedades que esses indivíduos utilizaram na realização destas operações, bem como aos gabinetes dos técnicos oficiais de contas, revisores oficiais de contas e ainda todos os transportadores envolvidos nesta operação. Foram realizadas escutas telefónicas variadas, estes indivíduos utilizavam vários números de telemóvel, foram recolhidas imagens de som, foram gravadas, portanto esta operação foi escrutinada ao milímetro, foram expedidas várias cartas rogatórias para estes países exportadores dos pneus e, portanto, eu acabei por realizar a acusação pelos crimes de fraude fiscal qualificada, associação criminosa, branqueamento de capitais. Acompanhei esta investigação não só na fase de inquérito, como também na fase de instrução, tendo promovido a aplicação das medidas de coação. Este processo foi um enorme sucesso, tendo existido realmente uma condenação. Estes indivíduos foram condenados pelos crimes de branqueamento, de associação criminosa e de fraude fiscal qualificada. Para além de ter exercido funções na 7ª secção do Departamento de Investigação e Ação Penal do Porto, também exerci funções na 7ª secção do Departamento de Investigação e Ação Penal do Porto. Esta secção tinha competências não só a nível de genérica, como no crimes rodoviários, tendo ainda investigação, sobretudo porque era a única secção que na altura tramitava as cartas rogatórias, atuais decisões europeias de investigação. Portanto, sempre procurei e apostei na formação profissional relacionada com a criminalidade económica ou transfronteiriça e ainda recentemente, antes da pandemia, estive em Haia numa ação de formação e numa visita de estudo à Eurojust, onde estive em contacto com os membros nacionais da Eurojust, bem como numa visita de estudo à Europol. Portanto, eu tive sempre o contacto com esta criminalidade económico-financeira. Depois, em 2015, eu fui à promoção, e na altura em que foi à promoção eu fui exercer funções fui coordenar o Departamento de Investigação e Ação Penal de Guimarães, bem como o Departamento de Investigação e Ação Penal de Faf. No âmbito desta coordenação, avoquei vários processos mediáticos, entre os quais um processo envolvendo um subcomissário da Polícia de Segurança Pública, que após um jogo de futebol entre a equipa de Guimarães e do Benfica, agrediu 2 adeptos do Benfica Futebol Clube, agressões essas que foram filmadas pelo Correio da Manhã. Enquanto coordenadora, procurei sempre fazer ações envolvendo as polícias de segurança pública e a Guarda Nacional Republicana, que nos transmitiam as suas dúvidas. Procurei sempre fazer reuniões de modo a procurar esclarecer estes organismos de polícia, destes OPCs, e também importa dizer que na altura o Departamento de Investigação e Ação Penal que eu coordenei, ou seja, a 2ª secção do DIAP, tinha a seu cargo processos de competência genérica, bem como de violência doméstica. Em termos de coordenação da violência doméstica, procuramos também realizar reuniões cíclicas com as instituições vocacionadas para esta criminalidade tão importante no nosso país. Portanto, enquanto procuradora enquanto exerci funções no Departamento de Investigação e Ação Penal de Guimarães, também exerci simultaneamente funções no Tribunal de Instrução Criminal. Para além do mais, ainda tive a exercer funções na representação, tendo realizado vários julgamentos, porque, como se sabe, e realmente um dos grandes problemas que afeta o Ministério Público é a falta de meios. Portanto, eu acabei por desempenhar funções nas 3 frentes, enquanto exerci funções no Departamento de Investigação e Ação Penal. Não só estive na fase dos inquéritos, como na fase da instrução e como na fase de julgamentos. Portanto, estive nas 3 frentes. Para além do mais, atualmente eu estou a exercer funções no Departamento de Investigação e Ação Penal do Porto, coordenando a 5ª secção. Esta
quinta secção dedica-se à investigação da criminalidade económica, a criminalidade genérica. Tenho a meu cargo 3 procuradoras excepcionais, muito motivadas, extremamente trabalhadoras, e para além de exercer funções como coordenadora no Departamento de Investigação e Ação Penal do Porto, também estou a exercer funções no Tribunal de Instrução Criminal. Portanto, uma das razões que me levou precisamente a candidatar-me ao cargo de Procuradora Europeia Delegada foi o facto, como procurador, nas suas funções, ter que acompanhar o processo desde o início até ao fim. Ou seja, ao contrário do que se verifica atualmente no sistema, no nosso ordenamento jurídico interno, o Ministério Público, que está na fase dos inquéritos, não está necessariamente na fase dos julgamentos. Um procurador europeu delegado vai ter que estar em todas as frentes. Vais ter que fazer a investigação, o despacho final de encerramento de inquéritos, vais ter que também estar na fase da instrução, a fase de julgamento e a fase de recurso. Portanto, é sobretudo esta a mais-valia que eu tenho, uma vez que já estive a exercer funções em todas estas fases. Para além do mais, é importantíssimo o cargo de Procurador Europeu Delegado, é um cargo novo, um projeto extremamente ambicioso, portanto, nós ao todo vamos ser 104 Procuradores Europeus Delegados a exercer funções nos 22 Estados-membros. É um projeto que iremos representar a Procuradoria Europeia no âmbito do nosso ordenamento jurídico nacional. Vamos ter a nosso cargo processos altamente complicados envolvendo os interesses financeiros da União Europeia e, portanto, é um projeto extremamente aliciante e eu espero bem fazer parte deste projeto que está agora a arrancar, a dar os primeiros passos e vai requerer todo o nosso esforço e o nosso empenho na concretização deste projeto extremamente ambicioso. E o contributo que eu tenho é precisamente a experiência que já tenho na qualidade de ter feito parte de uma secção dedicada sobretudo à criminalidade económico-financeira e de ter estado desde há vários anos no Tribunal de Instrução Criminal. Portanto, o meu contributo será sobretudo importante porque eu consigo estar nas várias fases processuais, acompanhar estas investigações desde o início ao fim e vamos trabalhar em rede, fazendo parte de uma estrutura vocacionada sobretudo para a criminalidade económico-financeira e pelos interesses financeiros da União Europeia e que afetam o orçamento, as receitas e os ativos e que são tão importantes porque são sempre crimes que afetam também a nossa economia nacional. Basicamente foi isto. Muito obrigado, Sra. Procuradora. Ouvimos-la com toda a atenção e iremos agora colocar-lhe as questões que os grupos parlamentares considerem pertinentes. Em primeiro lugar, darei a palavra à Sra. Deputada Isabel Rodrigues, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sra. Deputada, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Renovo os meus cumprimentos às senhoras e aos senhores deputados e naturalmente que dirijo em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista um cumprimento especial à Sra. Procuradora Sofia Cardoso Pires, a quem felicito desde já pela sua candidatura, pelo seu currículo e agradeço o cuidado e o detalhe que colocou nesta sua primeira intervenção. Como a Sra. Procuradora sabe, realizamos esta audição no exercício das competências que cabem à Assembleia da República de acompanhamento, apreciação e pronúncia no âmbito do processo de construção europeia, pelo que as informações detalhadas que nos facultou são muito úteis. Queria também transmitir à Sra. Procuradora que as questões que lhe estou a colocar em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista são as mesmas questões que foram colocadas à Sra. Procuradora e aos Srs. Procuradores que já tivemos a oportunidade de ouvir.
A senhora Procuradora também já referiu a fase de implementação da Procuradoria Europeia em que nos encontramos e da qual este processo faz parte. De facto, a União Europeia procura, através deste processo de cooperação reforçada e da criação da Procuradoria Europeia, proteger de forma mais eficaz os seus interesses financeiros face a infrações penais que os atingem, e falo num quadro de competências partilhadas, quer com as autoridades nacionais dos Estados-membros, quer em estreita colaboração com o Eurojust e o OLAF. Há no trabalho da Procuradoria, naturalmente, que, em primeiro lugar, uma dimensão europeia, mas identificamos também, e igualmente importante, uma dimensão nacional associada a uma dupla repercussão que estas infrações têm. Por um lado, no interesse nacional, que é penalizado sempre que há uma apropriação ilegítima, um desvio de fundos dos fins a que eles se destinavam, e, por outro lado, na percepção dos cidadãos relativamente a estes fenómenos e que afeta a sua confiança nas instituições. Sabemos também que a boa administração da justiça é um fator crítico desta confiança dos cidadãos nas suas instituições. No caso concreto da Procuradoria Europeia, naturalmente que se prossegue o objetivo imediato de zelar pelos interesses financeiros da União, mas entendemos que esses interesses são a expressão de algo mais vasto, que apela aos cidadãos europeus, também na sua condição de cidadãos nacionais de um Estado-membro, que se prende com o contributo que cada um dos cidadãos dá para a construção do coletivo. E contributo esse que é colocado em causa perante fenómenos como branqueamento de capitais, corrupção ou, como já referi, a apropriação ilegítima ou o desvio de fundos. A senhora Procuradora já falou naquilo que acha, ou na mais-valia que entende que a sua candidatura trará à Procuradoria. Ainda assim, eu pedia-lhe que, tendo em conta aquilo que eu acabei de dizer, tendo em conta a dimensão transfronteiriça que o trabalho da Procuradoria integra, que nos falasse da mais-valia que entende que o seu currículo constitui para esta dimensão das funções a que se candidata, atendendo que há também nestas funções uma componente de cooperação interinstitucional, quer ao nível da União Europeia, quer ao nível nacional. Falou também no contributo que espera poder vir a dar à Procuradoria Europeia, e eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre o papel que esta Procuradoria pode desempenhar no reforço da confiança dos cidadãos nas instituições nacionais e europeias, e do contributo que, nesta matéria especificamente, a senhora Procuradora entende que pode dar no cargo a que agora se candidata, e termino agradecendo antecipadamente a sua resposta. Muito obrigado, senhora deputada Isabel Rodrigues. Dou de imediato a palavra à senhora Procuradora Sofia Cardoso Pires. Tem a palavra, senhora Procuradora. Ora, muito bom dia. Eu agradeço e retribuo os cumprimentos da senhora deputada Isabel Rodrigues e agradeço a sua questão. Portanto, realmente, Portugal atualmente atravessa uma profunda crise económica, sobretudo devido pela pandemia em que nos encontramos, e, portanto, nós basicamente vemos todos os dias empresas a fechar, sobretudo empresas ligadas ao comércio e à restauração e à hotelaria, trabalhadores em layoff, insolvências à porta. Portanto, o papel do procurador vai ser importantíssimo, sobretudo na fase em que nos encontramos, porque estamos sobretudo agora nesta altura dependentes de fundos europeus, no valor de milhões que virão para Portugal, sobretudo destinados agora a alavancar a nossa economia, e que o papel do Procurador Europeu Delegado é fundamental na investigação dos crimes relacionados com a fraude e desvio dos subsídios,
bem como os crimes de corrupção, já falados, bem como do branqueamento de capitais. O nosso papel vai ser determinante para podermos escrutinar se estes fundos são ou não bem aplicados e, na eventualidade de não serem aplicados, a figura do Procurador Europeu delegado é essencial para investigar a criminalidade associada aos fenómenos que afetam não só os interesses nacionais, como os interesses europeus. Na qualidade de Procuradora Europeia Delegada, e eu tenho sobretudo experiência na área da criminalidade económica ou financeira transfronteiriça, bem como vou poder acompanhar os processos desde o início até ao fim. Estes processos que envolvem os interesses financeiros da União Europeia são importantíssimos para a nossa economia nacional, porque se estes fundos não foram bem aplicados e não forem injetados nas nossas empresas, nós vamos não só hipotecar a nossa geração atual como as gerações futuras. Portanto, o papel de um Procurador Europeu delegado é de uma extrema responsabilidade, atuando no cumprimento da legalidade, representando os interesses financeiros do Estado, interesses financeiros esses que nos afetam a todos nós como cidadãos. Portanto, é precisamente esta mesma mais-valia que um Procurador Europeu delegado tem no contexto pandémico que nos encontramos, que é tão importante para fazer face a esta criminalidade transfronteiriça. Nós vamos também poder cooperar e ter a ajuda quer da Eurojust, quer da OLAF. Vamos ter pela primeira vez a possibilidade na investigação desta criminalidade económica que afeta os interesses financeiros do Estado, contar com a ajuda de 104 procuradores delegados a exercer funções nos 22 Estados-membros, uma situação nova que até agora não existia. Portanto, em termos de operacionais e em termos de investigação, nós estaremos muito mais bem apetrechados atualmente com a figura de um Procurador Europeu delegado do que tínhamos até agora. Muito obrigado, Senhora Procuradora. Darei de seguida a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Intervirão 3 senhores deputados. Darei, em primeiro lugar, a palavra ao Sr. Deputado Sérgio Marques. Muito obrigado, Sr. Presidente. Suponho que nos está a ouvir. Estamos a ouvi-lo perfeitamente. Infelizmente ainda não estamos a vê-lo. Exatamente, eu não estou a conseguir ligar o vídeo, não sei porquê. Clico aqui no vídeo e ele não me abre. Gostaria muito de ajudar, Sr. Deputado, mas sinto alguma impotência para tal. Certo. De qualquer modo, vou exigir apenas à intervenção áudio. Muito bem, é isso que eu ia dizer. Temos muita pena de não poder vê-lo, mas o que importa, sobretudo, é ouvi-lo. Portanto, eu li o seu pensamento, Sr. Presidente. Faz favor de colocar as questões, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu cumprimento, bem como aos colegas deputadas e deputados da nossa Comissão, um cumprimento muito especial para a Senhora Procuradora Sofia Pires, a quem felicito pela sua candidatura e a quem agradeço também as intervenções que já efetuou no âmbito desta audição. Senhora Procuradora, a questão que lhe coloco tem a ver com a interligação entre os diferentes organismos que estão criados no âmbito da União Europeia. A Procuradoria Europeia vai juntar-se ao OLAF, à Europol, à Eurojust. Por sua vez também o Tribunal de Contas Europeu, bem como o Tribunal de Justiça, vão ter aqui também um papel na defesa dos interesses financeiros da União Europeia. São tudo instituições que vão ter uma intervenção e um âmbito de competências muito interligadas e complementares. Vai exigir um grande sentido de cooperação a todas estas instituições e organismos no seu funcionamento. A questão que lhe coloco é se não haverá um risco de sobreposição de competências entre estes diferentes organismos da União Europeia. Por outro lado, uma segunda questão tem a ver com a relação entre a Procuradoria Europeia
e os Ministérios Públicos Nacionais. Os procuradores delegados, como sabe, vão ter um duplo chapéu, vão ser procuradores nacionais, mas também procuradores delegados europeus. Acha que poderá haver aqui um risco de conflito de competências? A senhora Procuradora acabou de referir até que os procuradores delegados vão ter um papel bem mais alargado do âmbito da nossa jurisdição nacional, porque para além do inquérito, da participação no inquérito, vão ter também funções de investigação e depois também de participação no julgamento e eventuais recursos. Acha que há aqui risco de um conflito de competências, de alguma tensão na relação entre a Procuradoria Europeia e os Ministérios Públicos Nacionais? Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Sérgio Marques. Dou de imediato a palavra à Sra. Deputada Carla Borges. Faz favor, Sra. Deputada, não sei se está a ver-nos e ouvir-nos. Sr. Presidente, penso que... Creio que persiste o mesmo problema da imagem. Estamos a ouvi-la, mas não estamos a vê-la. Agora já temos a sua foto, pelo menos. A imagem está a demorar a carregar. Sim, senhora. Mas, senhora Deputada, estamos a ver a sua imagem, ainda que fixa, mas pode começar por colocar as questões, por favor. Se concordar, Sr. Presidente. Então, os meus cumprimentos, reiterava os cumprimentos em nome do Grupo Parlamentar do PSD, um cumprimento a todos os colegas e colegas deputados e um cumprimento especial à Sra. Procuradora. Sra. Procuradora, eu gostaria de lhe deixar uma questão relativa à fraude, logicamente, e também à importância que ela desempenha naquilo que vão ser as funções às quais se candidata. E todos nós sabemos que a fraude é um fenómeno oculto e muito complexo. Proteger os interesses financeiros da União Europeia em relação à fraude exige esforços abrangentes e sistemáticos. O orçamento da União Europeia é utilizado para todo tipo de atividades, desde subsídios para os agricultores, subvenções para a investigação ou projetos de infraestruturas de grande escala. Um pouco na linha daquilo que foi a sua intervenção inicial, logicamente. Com efeito, tanto a União como os Estados-membros têm a obrigação de proteger os interesses financeiros da União contra infrações penais que anualmente geram significativos prejuízos financeiros. No entanto, atualmente estas infrações nem sempre são suficientemente investigadas e objeto de ação penal por parte das autoridades nacionais de justiça penal. E por isso, Sra. Procuradora, gostaria de lhe colocar a seguinte questão. Como pensa que a Procuradoria Europeia poderá contribuir para a diminuição deste impacto, este impacto prejudicial nas finanças públicas e que compromete o nível de confiança dos cidadãos e que é um grande desafio nesta construção da União Europeia que todos queremos que seja um sucesso? Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira. Muito obrigada, Sr. Presidente. Julgo que está a funcionar. Cumprimentá-la novamente. Os vídeos na imagem não carregam. Já estamos a vê-la e a ouvi-la. Muito em particular, a Sra. Procuradora Sofia Cardoso Pires, agradecendo a sua exposição. E a questão que tenho à Sra. Procuradora é precisamente a mesma que coloquei à anterior candidata e é a seguinte. Sendo uma das principais responsabilidades da Comissão Europeia proteger os interesses financeiros da União Europeia contra a fraude e, nesse âmbito, as direções-gerais da própria Comissão, as agências de execução e o Organismo Europeu de Luta Antifraude trabalham em colaboração com um grande número de outras organizações, incluindo as autoridades dos Estados-membros e a futura Procuradoria Europeia, esta partilha de conhecimento especializado entre todos os organismos resulta num aumento de cooperação. E a pergunta que eu coloco à Sra. Procuradora são duas, e a primeira é a seguinte. Concorda que deste modo se poderão mais facilmente travar a maioria das operações lesivas dos interesses financeiros da União Europeia, nomeadamente no âmbito da corrupção e da fraude? E a segunda pergunta é se neste contexto entende que será necessário reconsiderar-se o papel e as responsabilidades do OLAF à luz da criação da Procuradoria Europeia. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. E dou agora a palavra à Sra. Procuradora para dar resposta ao conjunto de questões formuladas pelo Grupo Parlamentar do PSD.
Ora, mais uma vez eu agradeço e retribuo os cumprimentos e eu vou tentar ser breve e responder às várias questões que as senhoras deputadas e os senhores deputados colocaram. Portanto, e realmente aqui existe alguma confusão entre a Procuradoria, as funções da Procuradoria Europeia e as funções do OLAF, de Eurojust. E porquê? Portanto, o OLAF não tem sobretudo, fazem uma investigação administrativa. Nós podemos comparar as funções do OLAF com as funções desempenhadas pela autoridade tributária em Portugal. Portanto, basicamente fazem uma fiscalização da parte económica, a parte financeira. Já em relação à Eurojust, nós contamos sempre com a colaboração da Eurojust, sobretudo em matérias de cooperação internacional no cumprimento das decisões europeias de investigação. Vai ser aí necessário também trabalhar, sobretudo nos crimes relacionados com a fraude e desvio de subsídios, com a OLAF, que sobretudo na parte administrativa, desempenhando um papel essencial na elaboração de relatórios e de perícias, bem como também o auxílio de cooperação e em termos operacionais da Eurojust. Portanto, cabe-nos e compete-nos a nós, como procuradores europeus delegados, exercer a ação penal. Portanto, a nós compete-nos fazer a investigação do processo de crime desde o início ao fim. Portanto, para isso nós temos que contar quer com a OLAF, quer com a Eurojust, designadamente na partilha de informações, que é essencial para podemos investigar esta criminalidade económica ou financeira transfronteiriça. Portanto, em relação às questões relacionadas com a OLAF e a Eurojust, portanto, nós vamos ter que funcionar sobretudo na partilha de conhecimentos, mas não existe aqui sobreposições de competências, portanto, antes pelo contrário, nós vamos ter que trabalhar auxiliando-nos quer dos conhecimentos técnicos periciais da OLAF, quer que em termos operacionais, através do combate a estes fenómenos que envolvem os interesses financeiros da União Europeia, auxiliando-nos através da Eurojust no cumprimento designadamente das decisões europeias de investigação. Portanto, nós vamos sobretudo vai ser importantíssimo nós desempenharmos o papel como Ministério Público, porque nós vamos continuar a fazer parte na nossa investigação, exercendo as mesmas funções que nós já vínhamos exercendo como Procuradores da República, agora com um acréscimo, exatamente porque agora vamos estar, sobretudo, a exercer funções tendo em vista os interesses financeiros da União Europeia. Vamos ter que acertar, sobretudo, agulhas que, sobretudo, é uma das questões que a senhora deputada, salvo erro, a senhora deputada Carlos Borges colocou, foi precisamente como é que nós vamos articular as funções que nós cabem a um Procurador Europeu delegado, de estar, sobretudo, na fase do inquérito, da instrução, do julgamento e do recurso, sendo só nós apenas 4 Procuradores Europeus delegados. Portanto, vai ser muito complicado. Vamos ter, em princípio, também de contar com toda a ajuda e cooperação para além dos 4 Procuradores Europeus delegados que irão exercer funções, dos 104 Procuradores Europeus delegados assistentes a quem também podemos recorrer na base destas investigações, que serão sempre investigações altamente complexas. Portanto, nós vamos ter que depois vamos ter que acertar agulhas, sobretudo porque vai ser muito complicado um procurador ter a seu cargo um processo que esteja numa fase de inquérito e depois acompanhar outros, designadamente que já estejam numa fase seguinte de julgamento ou na fase de instrução, tendo depois, talvez, que ao aumentar o quadro de procuradores europeus delegados, recorrendo também com auxílio e contando com o auxílio dos procuradores da República a exercer funções em Portugal. Portanto, vai ser uma experiência diferente, única, que estamos a dar os primeiros passos e vamos ter que contar, sobretudo, com a ajuda
também dos nossos procuradores que já estão e conhecem também no terreno a criminalidade económico-financeira e estes fenómenos, e vamos ter que contar com todos, sobretudo com a cooperação internacional, os órgãos da OLAF, Eurojust, no combate à corrupção. E é precisamente esse o estado em que nós nos encontramos. Temos que contar com todos para poder fazer face à criminalidade que afeta os interesses financeiros da União Europeia. Muito obrigado, Sra. Procuradora. É agora a vez do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda intervir. Falo-á através da Sra. Vice-Presidente Fabíola Cardoso. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar mais uma vez todas as pessoas que contribuem para que esta sessão possa ser realizada nas condições difíceis que atravessamos e agradecer particularmente a presença da Sra. Procuradora Sofia Pires, felicitando-a desde já pela apresentação que foi realizada e também pelas respostas que já deu às perguntas que foram colocadas pelos anteriores grupos parlamentares. Após o conturbado processo que foi a nomeação de José Guerra como Procurador Europeu, ouvimos em audição na Comissão de Assuntos Europeus os candidatos e candidatas propostas pelo Governo para o cargo de Procurador Europeu Delegado à Procuradoria Europeia. Os Procuradores Europeus Delegados são designados pelos Estados-membros e nomeados pelo Colégio dos Procuradores Europeus sob proposta do Procurador-Geral. Assim, gostaria de formular 5 questões muito concretas e muito diretas à Sra. Procuradora Sofia Pires, que ainda não foram aqui colocadas por outros grupos parlamentares. Primeiro, considera que reúne todas as condições e requisitos legais para exercer o cargo de Procurador Europeu Delegado para o qual é proposta pelo Governo. Segundo, existem no seu currículo ou carta de motivação quaisquer lapsos ou omissões significativas para o processo em curso. Terceiro, considera que o seu nome é a melhor escolha possível para este cargo? Se sim, porquê? Quarto, é seu entender que o processo de nomeação dos procuradores à Procuradoria Europeia assegura a sua independência face aos Estados-membros e a interesses financeiros, garantindo que podem cumprir devidamente as suas atribuições? E, por último, tem mais algumas declarações que gostasse de deixar a esta Comissão Parlamentar? Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Procuradora, tem a palavra para responder às questões formuladas. Ora, mais uma vez, eu agradeço os cumprimentos e retribuo. E em relação à primeira questão colocada pela Sra. Deputada Fabíola Cardoso, se eu reúno todas as condições para exercer o cargo, ora, se eu não reunisse essas condições para exercer o cargo, eu não me teria candidatado, certamente. Para além do mais, os requisitos para a candidatura do cargo estavam publicados no aviso, são eles 3 essenciais, que é possuir a nota de mérito, ter competências e ter estado na investigação da criminalidade económico-financeira e, portanto, acho que ter a antiguidade que estava prevista nesse aviso. Portanto, com certeza que eu tenho que reunir estas condições, senão não me teria certamente candidatado. Em relação à segunda questão, também certamente que o meu currículo e a minha carta de motivação não contém lapsos, portanto, desde já respondo que não. Em relação à terceira questão, se o meu nome é a melhor escolha, ora, eu nem vou responder essa questão porque com certeza que existirão procuradores bem mais competentes do que eu para exercer estas funções, mas para isso tinham de se candidatar. Que só 4 procuradores da República é que se candidataram ao cargo, portanto acho que os 4 procuradores têm todas as competências para exercer o cargo. Em relação à quarta questão, se eu asseguro a independência para se prosseguir, sobretudo, os processos relacionados com os interesses financeiros, eu devo dizer que eu estou sujeita do Ministério Público, portanto, exercemos funções com independência
temos que ter todas as condições para exercer este cargo, e é um cargo, sobretudo, de grande responsabilidade, e nós temos que estar à altura dos desafios, porque, sobretudo, numa altura em que estamos em causa, estamos a atravessar um estado de pandemia, grave crise económica, um procurador europeu delegado vai ter que tramitar e investigar crimes de tal maneira importantes relacionados com a fraude e desvio de subsídios, a corrupção, o branqueamento. Portanto, nós temos obrigatoriamente que assegurar e asseguramos todas as condições para poder desempenhar com independência as funções que nós vamos agora abraçar de Procurador Europeu Delegado. Muito obrigado, Senhora Procuradora. Não tenho outros pedidos de inscrição de outros senhores deputados para usar da palavra, pelo que daremos por fim esta audição e cabe-me, em nome de todos, agradecer a sua disponibilidade e a sua prestação e formular votos de boa sorte para a sua candidatura. Foi um gosto tê-la connosco, Senhora Procuradora. Está encerrada a sessão. Muito obrigado. Caros colegas, concluídas as audições, vamos prosseguir a nossa ordem